Bom dia a todos, dando sequência aos gênios. Vamos hoje vibrar o 16, Hakamiá. Ele vibra no dia 16 de junho, 28 de agosto, 4 de abril, 9 de novembro e 21 de janeiro. E o horário é das 5 horas da manhã às 5h20, aqueles 20 minutinhos de cada gênio, né? E os salmos são o 16, o 88 e o 10, né? Aí você, como já está sabendo, você que está acompanhando os salmos, que já falamos antes, vai cantar ou vai rezar os salmos, conforme for a sua vontade. Agora, o interessante desse gênio é exatamente que ele vibra, e olha que estamos também na nossa atualidade, né? Protege os governantes, os militares e dá vitória a eles. Impede as perturbações da ordem pública, possibilita as influências de Vênus, a formosura. Isso é já outro aspecto que é exatamente o aspecto que eu vou explicar bem sobre isso, porque a gente se prende muito ao aspecto físico, né? Mas vamos falar aqui dos governantes e militares. Nós estamos agora aqui no Brasil, neste momento, né? Estamos a 17 de outubro de 2017, em plena época de confusão na política, de políticos que não são políticos, na verdade, são as pessoas que estão aí se aproveitando dos seus cargos públicos, etc. Aí quem estiver me ouvindo agora vai dizer, poxa, mas esse gênio vai vibrar essa turma que eu não gosto, que está aí, ou quem quer que seja. Não, essa vibração é uma emanação de Deus. Provavelmente, esses que não são positivos, não são honestos, vão ser vibrados no sentido de transmutarem esse seu sentimento negativo, dos seus excessos de vaidade, de orgulho, de ambição, que promovem a desonestidade de cada um deles. Eu fiz o vídeo anterior, se não me engano, do gênio número 15, né? E falamos um pouco de política, né? Quer dizer, a política no sentido nobre. E esse gênio, ele vibra os governantes no sentido nobre da missão. Aliás, todo político que ocupa um cargo, se soubesse a grande possibilidade na sua eternidade, na sua vida espiritual, fazendo coisas boas, porque o governante, o político, aquele que lida com a coisa pública, ele tem nas mãos a possibilidade de fazer o bem para um número enorme de pessoas. E não precisa ele ter dinheiro, ele vai usar o dinheiro público, né? De uma forma bem aplicada, honesta, correta, para favorecer as pessoas. Então, o que esse gênio vibra é esse tipo de governante. Aquele governante que está bem intencionado. Veja bem, eu não estou aqui falando de política que deve ser adotada, a política A, B ou C, porque não é minha, aqui neste momento, não é o tema discutir economia, geopolítica, interesses de toda ordem. O que eu quero falar é o governo para o bem da população, porque o sujeito é eleito para um cargo ou escolhido para um cargo, ele é escolhido para administrar coisa pública, e coisa pública é para o povo. Então, esse gênio vibra os políticos honestos, os políticos bem intencionados, e até dá luz a eles para escolher as melhores políticas que vão atingir o objetivo de impedir que algum cidadão se transforme numa pessoa com todas as carências possíveis, né? Então, esse gênio tem essa vibração. Então, é importante que todos os políticos tenham essa coisa. E também ele protege os militares, porque os militares são importantes em todos os países. E não a gente não deve achar que militar deve dar um golpe, uma revolução, não sei o quê, para assumir o comando político. O militar, ele tem a sua função importantíssima de defender o país. Então, nós temos que desejar que as políticas públicas contemplem o fortalecimento das Forças Armadas. Quando um país tem, por exemplo, forças armadas bastante armadas,
não quer dizer que ele vai invadir algum outro país, mas ele vai dissuadir as forças externas que pretendam tomar conta do seu país. Então é uma defesa nacional. Então, não vamos aqui ser... Nós somos espiritualistas, mas não sejamos ingênuos de dizer que nós vamos dispensar as forças armadas porque Deus não quer que sejamos bélicos, né? Deus quer que sejamos marciais. Então não vamos ter uma animosidade contra os outros povos, os outros países. Mas não se trata disso. É uma política mais do que normal o país se fortalecer militarmente enquanto houver países militares. Eu, por exemplo, acho que quando a gente fala, por exemplo, em bomba atômica, a bomba atômica só é ruim quando ela é solta, é jogada em cima de populações. Quer dizer, isso não é para ser feito. Mas quem tem a bomba atômica tem e não quer largar por causa da dissuasão atômica, né? Pela bomba atômica, outros que pretendessem invadir ou atentar contra a soberania nacional vai, obviamente, ficar... Por que não atacam lá a Coreia do Norte, que é um país rico de nada? Porque sabe que tem bomba, tem foguete, estão investindo nisso. Então não é questão de ser bélico, o espiritualista não pode ser bélico, querer matar ninguém, querer atingir nada. Ele tem que pensar nisso, mas vamos pensar na construção de um país forte, soberano, etc. E esse gênio é maravilhoso para isso, o Hakamiá. Ele protege os militares, né, que precisam ter essa proteção, em todos os sentidos, físico, no sentido do seu bem-estar, do seu bem-viver, e também no bom cumprimento das suas verdadeiras funções. Então não vamos ser aqui com aquela história, nem achar que militar é para prender todo mundo, para se atentar contra o próprio povo. Isso não funciona, porque o militar não é político, como o judiciário não é político, então nós não podemos misturar as coisas, né? O militar ele tem suas funções importantíssimas para o país e devemos respeitar os militares. Aliás, eu sou contra a expressão regime militar. O que nós tivemos no Brasil foi um grupo de militares da época e que não representa todos os militares, porque sabemos que haviam muitos que estavam contra aquele aspecto ditatorial, e eu acho errado a gente falar regime militar, ditadura militar, isso não deve ser falado, porque nós estamos atentando contra uma profissão. Não podemos dizer que... É igual a gente quando quer criticar os remédios, quer criticar algumas práticas que laboratórios e a própria medicina têm adotado, que causam mais doença do que cura, nós não podemos falar que os médicos são ruins, que os médicos não prestam, não tem nada disso, que isso. A gente não pode botar no mesmo saco toda uma classe, toda uma categoria e criar no povo, porque olha, quando você fala, eu sou contra a ditadura militar, isso está uma expressão agressiva a toda uma comunidade de profissionais que são dignos, que são merecedores de todo o respeito do povo e precisam desse respeito. A gente tem que fortalecer as Forças Armadas, inclusive na sua dignidade. E esse gênio, o Hakamiá, ele dá isso, ele dá dignidade aos militares. Então eu gostaria de passar essa visão espiritualista para que a gente critique um momento da história. Tudo bem, também sou contra ditaduras que torturam, que matam, etc. Mas não é todos os militares fizeram isso. E aí cria uma animosidade que os próprios militares do bem, que são bons, que não tinham nada a ver com isso, começam a se sentir ofendidos. E a gente cria então, a pior das coisas de um país, é a falta de fraternidade nacional. Nós temos que unir todos, respeitar todos com suas opiniões, com as diversas opiniões, e não nos considerarmos inimigos porque pensamos diferente, né? E a gente sabe que tem gente aí que se aproveita dessa animosidade para criar conflitos internos, fraticidas, né? E isso não é bom para o país, não é bom para ninguém, isso não é espiritual. Vamos tratar de aceitar a diversidade de opiniões como uma coisa positiva e boa para todos nós. Então,
continuemos cada um com as suas posições, sem problema nenhum. Vamos defender, mas com argumentos, com a demonstração dos paradigmas que levam àquele pensamento, àquela posição. Mas nunca achar que aquele que tem uma outra posição, inclusive sem você nem saber o que essa outra pessoa pensa verdadeiramente, ou os seus fundamentos, né? A gente não pode ter essa animosidade que está havendo no Brasil de hoje, né? Então, precisamos pensar que realmente injustiças precisam ser corrigidas, pessoas desonestas precisam ser punidas e, obviamente, é importante que nós tenhamos essa visão, a visão do respeito de toda a sociedade uns pelos outros. Isso é que é fundamental, né? E no vídeo passado eu comentei que todos devem participar também, né? Então, o Hakamiá, ele impede as perturbações de ordem pública, ou seja, ele atua para que as pessoas busquem o entendimento, né? Então, ele é fundamental, esse gênio, para o nosso momento do Brasil de hoje, né? Ele também possibilita as influências de Vênus, né? Que é o que dá a formosura. Vênus traz na sua essência, né, essa questão da formosura, da pessoa ter uma imagem bastante positiva, em todos os sentidos, o sentido físico, como também o sentido filosófico, né? A pessoa que traz um sentido de paz no ambiente, isso é muito importante. E ele vibra essas pessoas, né, que tem a formosura do ser, né? A gente pensa na formosura física, que também ele atua favorecendo isso, porque ele é um gênio que traz também a suavidade. Você vê, falamos de militares, falamos de suavidade, então todos que cumprem as suas funções de forma correta e honesta têm essa suavidade no seu comportamento, né? Então é isso que eu queria passar hoje e aproveitar, falar desse gênio e pedir que todos encontrem em cada brasileiro, em cada cidadão, um sentido de respeito e de que devemos ter uma sociedade mais fraterna, mais humana. Isso aqui é o que importa verdadeiramente para cada um de nós que vive no país, né? Não aqueles que ganham do país e vão gastar em outros lugares, enriquecer cada vez mais, uma concentração de renda que também não é positiva para país nenhum do mundo, né? Os países mais adiantados existe um certo equilíbrio. Nada contra os que são ricos, mas também não podemos admitir ricos de um lado e miseráveis do outro. Nós podemos ter pessoas com menos recursos e com mais recursos, não tem problema nenhum, mas não podemos que à custa da miséria de uns, outros se enriqueçam. É isso que é a mensagem principal. E por isso vamos então respeitar, usando essa energia de Hakamiá, vamos ao gênio 16, vamos lembrar aqui, né? Vamos ter respeito a todas as profissões, todas as categorias, a todos que existem, a ricos e pobres, sem a animosidade, fazendo uma sociedade mais fraterna e mais humana, né? É isso que eu tinha que dizer por hoje. Meu mais profundo namastê.